A gente vê dentro de artigos de UX e etc. que, cara, é tudo perfeitinho, você vai chegar na empresa, o fluxo é esse aqui, isso aqui, isso aqui, você vai passar por todas as etapas. Não, não é. Nunca vai ser. Acho que vai ser se você entrar numa empresa que já tá com tudo definido, mas, cara, a gente tá... UX e UI são cargos que estão muito mais presentes em startups, né? E, cara, startup é mudança o tempo inteiro. Startup, muitas das vezes, tipo, você tá pensando num processo aqui, vai passar 2 semanas, vai mudar. Fala Dev, beleza? Estamos aqui para mais um episódio do podcast Fala Dev, o seu podcast preferido. E se você não conhece ainda esse podcast, fica ligado porque tem muito conteúdo que vai sair ainda nos próximos episódios. Essa temporada vai ser repleta de convidados e já estamos aqui hoje com alguns desses convidados, que é o Thiago Luteberg e o Tainan Librelon. Me desculpe se eu pronunciei qualquer sobrenome errado, mas eu acho que não. Tainan, tá certinho. Então vocês, vamos começar pelo Tainan. O que vocês fazem aqui dentro da Rocket City, cara? Como alguns de vocês já sabem, eu sou designer UX aqui dentro da Rocket. Eu trabalho diretamente com a concepção do produto e até alguns processos mais à frente, né, que aí está ligado diretamente ao UX. Basicamente, eu meio que interajo com todo mundo, né, com dev, com designer UI, com os gerentes de projeto, enfim. Legal. E, Thiagão, vai lá. Então, galera, eu me chamo Thiago, muitos de vocês devem me conhecer já, o cara das interfaces aí. Eu moro em Rio do Sul, sou UI designer aqui na Rocket City, sou responsável pela criação de alguns projetos de interfaces para o Bootcamp Go Stack e também para a Next Level Week. E também sou responsável por criar algumas páginas aí dos nossos websites e tudo mais aí. Tudo que envolve interface eu tô metido aí no meio. E também provavelmente foi a pessoa que... Vou até usar uma palavra bonita aqui, assim, que gerou o estopim da criação do nosso design system também aqui dentro e dessa nossa, do modelo de identidade visual que a Rocket segue, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas antes eu vou trazer a primeira pergunta aqui para vocês. Cara, não tem como iniciar sem essa pergunta. Eu acho que vocês não precisam se estender um monte, assim, a menos que vocês queiram e acham interessante, porque eu acho que já tem conteúdo pra caramba sobre isso na internet, mas eu acho que vale a pena sempre falar, principalmente para quem é dev que está ouvindo a gente, que é a questão da diferenciação entre UX e UI. Então já vão preparando a resposta de vocês, porque antes eu só quero lembrar todo mundo que o podcast Fala Dev está na sua 2ª temporada. E na primeira temporada a gente já teve 31 episódios focados mais na parte técnica. Então, se você tiver com... a gente falou sobre autenticação, falou sobre segurança, falou sobre banco de dados, falou sobre ORM, falou sobre muita coisa. Foram todos episódios gravados, inclusive aqui na sede da Rocket City, e foram muito massas, com várias pessoas do time da Rocket City também. E a gente vai continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Mas agora, sem mais delongas, o que é UI e o que é UX? Eu acho que o Thiago talvez vai conseguir dar pra gente uma visão mais abrangente e depois o Tainan vem com aquela parte mais filosofal que ele gosta, né? Já vou deixar minha deixa que eu tenho um post lá no meu Instagram que eu falo sobre as diferenças entre UI e UX. Eu ia querer compartilhar o @, dele. Não, fala deixaram uma brecha. Fala. O @Thiago Lutemberg, é só conferir lá, já que deixaram uma brecha para mim, eu não vou perder a oportunidade, né? Então vamos lá, o que seria UI? UI quer dizer User Interface, ou para o português, interface do usuário, que nada mais é do que um meio de interação entre um ser humano e uma máquina. Essa máquina, por exemplo, pode ser um carro, e o painel do carro seria a interface. Então o carro ele se comunicaria com a gente ali através do painel, colocando alguns símbolos ali, como o freio de mão puxado, o contador de combustível ali, bateria e tudo mais ali que possa interagir com o usuário, né? E além disso também uma interface pode ser sites e apps, sistemas e tudo mais que um dev pode programar. E o serviço de um UI designer ele é responsável pela parte visual funcional de uma interface, né? Ele quem vai definir ali as tipografias, as cores e tudo mais, a parte visual, trabalhando em conjunto com um UX designer. E eu vou deixar aí a parte de UX pro Tainan responder pra gente aí o que seria. Eu acho que esse negócio de interface, assim, é muito fácil, não é muito fácil, mas assim, é muito comum a gente ver interface bonita e nada usual, né? Eu acho que um exemplo muito massa o Tainan deve conhecer esse exemplo, deve ter usado em qualquer momento que ele for explicar UX, que é tipo assim, tu tem um botão, um aplicativo de agendamento, por exemplo, agendamento de serviço. E aí tem um momento que é cancelar agendamento. Aí a pessoa clica em cancelar agendamento, abre um modal.
você deseja mesmo cancelar? Daí tem sim ou cancelar, né? Tipo, para cancelar a operação de cancelar. É tipo, cara, pode ser muito lindo, mas a pessoa fica tipo, ei, pera, o que eu faço, né? O Tainan talvez vai conseguir explicar pra gente um pouquinho mais como que a UX resolve isso, né? E não só isso, né? Exatamente. Nesse caso aí era só usar um não, né? Mas beleza. Bom, pra gente falar de UX, cara, o que é o conceito geral? Pelo menos, essa é a visão que eu tenho, acredito que é a visão que muita gente tem, mas vou tentar explicar nas minhas palavras como é que eu vejo. UX basicamente é toda a interação que o usuário tem durante um processo que ele está tentando executar dentro de uma aplicação, ou de um serviço, ou de um produto. Se a gente for pensar no conceito geral, o UX não está só ligado à tecnologia, ele está ligado a produtos no geral. A sua experiência com uma garrafa, a sua experiência com diversas coisas. No nosso caso, a gente está lidando com um produto digital, então é a experiência do usuário com o nosso produto digital, com a nossa página, né? Então, tudo que o usuário executa ali dentro, ou que ele interage ali dentro, que ele lê, enfim, tudo aquilo é UX. É o conjunto de todas essas coisas que constrói o que vai ser a experiência dele durante a execução ou a navegação dentro daquela aplicação, daquele app. Basicamente é isso, não tem muito segredo também, tipo, tem... Uma coisa assim que eu sempre falo é que UX não é responsabilidade de um profissional, né? Não é tipo, o profissional de UX vem resolver os problemas que nós temos de UX. Uma coisa que eu até dou de exemplo, não adianta, tipo, o UX ter desenhado o fluxo da interface muito bonito, o UI ter criado mesmo a tipografia, as cores e ter feito aquilo ser visualmente agradável, se a pessoa que desenvolve aquilo deixar um loading de 4 segundos na tela para o banco de dados responder e trazer aquela página carregada. Cagou a UX da aplicação. Eu sempre gosto de falar isso. Ou sei lá, colocou uma paginação que quando clica na paginação a tela some e aparece de novo. Então, tipo assim, cagou com a experiência do usuário. Então, assim, não é o profissional de UX que vem resolver todos os problemas, mas o profissional de UX vem ajudar o time a se guiar para resolver esses problemas, né? Então, o profissional de UX, ele não entra num estágio da criação do produto e ele entra, na verdade, em todos os passos. Eu não sei se vocês concordam com isso. Exatamente. Exato. O designer de UX ou o design de experiência do usuário, ele tem como responsabilidade tentar definir durante o processo dele dentro da empresa, né? E aí depende de quem que vai fazer isso, depende do tamanho do time, definir alguns touch points. O que seriam esses touch points? São pontos de coleta de informação. Esses pontos de coleta de informação é o que vai dizer pra gente como que o nosso usuário está se comportando naquela aplicação, o que ele está tendo de dificuldade, e isso varia desde de coletar dados com um time de CS, desde coletar dados até com um analytics mesmo que a empresa pode estar rodando ali dentro. Enfim, tem diversas formas de fazer isso e todas elas são importantes, são relevantes. O que vai mandar como que você vai fazer isso é como que o seu processo funciona dentro da empresa. Isso aí vai variar de empresa para empresa, de produto a produto, e é bem abrangente. O UI e UX, eles são nichos do design, né, que estão completamente conectados com a tecnologia no modo geral, né? Principalmente no desenvolvimento web. Então, muitos programadores, eventualmente, eles vão ter contato com esses termos. E por não serem designers, acabam achando que não é para eles. Isso aqui não é para mim. Mas nem sempre é assim, né? Aí que vem a pergunta, né? Como perceber a importância desses pontos? E como é que podem enriquecer a experiência do dev e do designer também? E até na própria experiência da programação. Eu acho que nem a gente já estava falando, a responsabilidade com a UX e com a interface da aplicação, ela é uma responsabilidade de todas as pontas. Não é só do designer, não é só da pessoa que imaginou como que aquela funcionalidade vai desenvolver. Nada adianta também o Thiago, por exemplo, na interface determinar a regra dos 8 pixels e na hora da implementação não sair exatamente ou sair em alguns momentos quebrados e em alguns momentos não. Então, eu acho que o principal ponto que a gente tem que levar aqui é que, dependendo do... A gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? Sobre estágios da empresa e nos momentos que ela vai percebendo mais essa necessidade, a importância de cada um desses pontos. Mas como deve, para quem que está aplicando isso no dia a dia, é extremamente importante entender a diferença que os profissionais
dessa área trazem para uma aplicação. Eu acho que a gente consegue perceber isso muito pelas coisas que a gente desenvolveu aqui na Rocket City e desenvolve. Eu acho que um caso bem legal, não sei se o Thiago vai lembrar, é que a gente lançou faz mais ou menos, acho que 1 ano e meio, 2 anos, talvez o Thiago consiga me lembrar, a primeira versão do fórum, né, que era o fórum de dúvidas dos alunos do Bootcamp. E naquela época foi algo desenvolvido só por devs. O Thiago tinha acabado de entrar na Rocket naquela época, ele pegou assim, tipo, cara, eu vou ajudar vocês aqui, mas ele tava, tipo, totalmente fora do negócio. Ou seja, a gente colocou o produto no ar, não funcionou nada. A funcionalidade, cara, ninguém usava porque não tinha uma experiência legal. O pessoal reclamava, cara, eu não uso porque é muito chato responder o fórum por causa disso, não tenho preview do que eu vou escrever, não consigo colocar código lá dentro. Cara, eu num fórum de programação e não tinha opção de colocar código lá dentro. Então, assim, quando você não entende o que o seu usuário está esperando, e é algo muito legal que o Tainan falou antes, é você pegar o feedback do time de CS, das pessoas que estão interagindo com as pessoas que vão utilizar aquilo que tu tá criando, a chance de tu criar algo que ou vai ser jogado fora ou que não vai ser utilizado é muito grande. Eu acho que para quem programa, para quem é dev, entender isso é muito legal. Porque se você tá criando coisas ali, por mais que você programa feito um doido ou feito uma doida, 10 horas por dia, 12 horas por dia, sites desembarcando 5 features, 10 features por semana, não adianta só colocar feature no ar. As pessoas têm que utilizar aquilo para o que aquilo foi desenhado. E até o Tainan pode complementar um pouquinho mais, porque ele participou do processo, por exemplo, de desenho da jornada, eu não sei como é que ele fala esses termos e tudo mais, do novo fórum, que agora é tipo, bota aí, sei lá, 5.000% mais utilizado pelos alunos do que o fórum antigo. Então, a diferença que faz de um papel tanto de UX e de UI, né, que o Thiago, ele tava, tipo, recentemente entrando na Rocket, tipo, ele não tinha pego a ideia do negócio ainda, ou seja, algo praticamente feito só por dev, ou depois feito com o profissional de UI e UX, né? Que é algo totalmente diferente. Não é à toa que existem cargos para essas duas tarefas, né? Tipo assim, não foi criado à toa, não é só para poder preencher espaço de emprego, é porque realmente é necessário. E a gente vê essa necessidade justamente com essas experiências que a gente tem. Igual você falou que a gente passou por um momento onde a gente não tinha designer UX Web para poder fazer essa análise desses dados que a gente provavelmente já tinha, né, de alguma forma, a gente já tinha essas informações, mas assim, não é justo também a gente virar para um dev e falar assim, você que já está codando pra caramba aí, pensa nisso aqui também, porque às vezes passa batido, cara, e vai passar, é normal. E é por isso que existem outras pessoas que vão estar focadas nisso. É importante, tipo assim, entender que, cara, você como desenvolvedor, você não tem que ser o Deus perfeito que vai abranger tudo isso, porque, cara, é humanamente impossível. Mas é importante você saber alguns pontos que vão te ajudar naquilo ali. E é isso que a gente vai tentar trazer nesse bate-papo também, é trazer esses pontos que, poxa, não vai te deixar exaurido, mas também não vai te deixar avulso num projeto tão importante quanto um fórum dentro de um curso tão renomado, sabe? Eu acho que esse ponto que tu tocou, eu acho que a gente já poderia emendar na nossa próxima discussão, que é até que ponto o dev ou a dev faz parte desse processo e precisa dominar esses conceitos de UI UX, até como tu estava falando agora há pouco. Não tem necessidade de quem está ali programando já ter conhecimento de UI UX e fazer o negócio pronto, não é isso que a gente está querendo dizer, né? Tem profissionais para isso, tem cargos para isso, tem setores para isso, mas até que ponto essa pessoa que está programando deveria estar preocupada com a experiência e com o layout da aplicação como um todo. O que vocês acham disso? Vou citar um exemplo de uma coisa que aconteceu comigo no início da minha carreira. Tecnicamente, eu comecei como programador. Eu nunca me aprofundei muito, deixo isso claro aqui. Mas o que me guiou para me tornar um designer foi ter que trabalhar com programação. Eu trabalhava com alguns projetos open source, e aí eu fazia alguns sites para esses projetos. E eu comecei a me ligar muito com interface e tudo mais, e isso me guiou para o que eu quero fazer hoje, porque eu gosto de fazer hoje. E, cara, naquela época eu fazia tudo sozinho. Então a gente não tinha um designer, não tinha alguém para poder fazer essa parte. Num projeto open source, onde você está sozinho, o que é comum de acontecer, né? Às vezes você está num projeto sozinho com só mais um desenvolvedor, às vezes você é um front-end, aí tem um outro back-end, e é isso. Tipo assim, esse é o seu time. Você vai ter que dar um passo à frente para poder tentar pegar esses auxílios para poder fazer o produto ficar mais interessante, mas é importante você saber qual que é o momento de dar o passo atrás também. Recentemente, alguém me mandou mensagem, eu não lembro o nome da pessoa, me mandou mensagem no LinkedIn perguntando justamente isso.
olha, eu trabalho com front-end, eu tô estudando UX, eu vou ficar focado nisso, e tava, tipo assim, super empolgado em estudar muito UX e UI, só que ele queria continuar sendo desenvolvedor. Eu perguntei, tá, mas qual que seria a sua prioridade nisso aqui? Porque você está estudando literalmente duas coisas completamente diferentes, que são complementares, mas completamente diferentes, que são executadas por pessoas diferentes normalmente. E aí eu perguntei se isso estava sendo requerido para ele dentro do projeto que ele estava, da empresa que ele estava, e pelo que ele me falou, é comum, e eu acho que é comum isso acontecer também, as pessoas elas vão entendendo que, poxa, como a gente essa pessoa já tá fazendo isso aqui, eu vou jogar mais um pouquinho de trabalho ali, vai encaixar um pouquinho e ele vai Já tá continuar fazendo fazendo. front-end, né? Que Já tá custa fazendo, desenhar também a fazendo. interface, Pois é. fazer a experiência do usuário, né? Pois é, Já exatamente. teve alguma experiência com isso, cara? O que tu acha? Até que ponto, assim... porque a gente sabe que existem níveis diferentes e a gente vai falar sobre essas etapas do negócio como um todo e as responsabilidades de cada uma dessas pessoas, a gente vai conversar daqui a pouquinho, mas até que ponto tu acha, assim, que até tu como aí digital influencer, né, das redes sociais, e muita gente que é dev te segue, talvez surjam muitas dúvidas focadas nisso, né? Sou dev front-end, devo saber designer, ou eu tenho mais designer, devo saber programar também. Até que ponto essas coisas se relacionam? Cara, diariamente, praticamente diariamente, eu recebo ali no meu feedzinho, no meu DM, programadores perguntando se vale a pena entrar no mundo de UI e UX junto com programação, se eles precisam estudar isso, se eles não precisam. E eu sempre sigo a mesma opinião, né? Que é massa o cara ter foco, ou é programador ou é designer, porque, como o Tainá falou, são duas áreas bem grandes, né, também, né? São áreas muito complexas e é um pouco difícil tu ser bom em tudo isso daí ao mesmo tempo, né? Porque se tu fizer tudo, fazer 10 coisas ao mesmo tempo, tu vai fazer mais ou menos bem todas essas 10, não vai fazer nada afinco com muito amor, né, com muito detalhe, com muito carinho. Então alguma coisa vai acabar sendo deixada para trás, e isso aí pode influenciar bastante na entrega do projeto, né, na qualidade lá na frente. E consequentemente isso aí pode prejudicar o fluxo dos usuários ali, o rendimento do aplicativo, do que foi desenvolvido. É sempre legal um programador entender, pelo menos um básico aí de design, né, de UI, o que é UI, o que é UX, como é que funciona, para eles poderem estar por dentro do que está acontecendo, se comunicar de forma mais eficiente e, consequentemente, ganhar tempo e dinheiro no desenvolvimento de um projeto, né? Tempo é dinheiro, né? Até a questão, eu acho que isso é interessante, né? Às vezes você não precisa ser especialista nem conseguir aplicar aquilo lá no dia a dia, mas eu acho que é importante entender a responsabilidade de cada papel, porque assim, uma das coisas que aconteceu aqui até na própria Rocket, que quando o Tainan entrou na empresa até, foi, cara, a gente não sabia que a gente precisava de um profissional de UX. A gente achava que dava para resolver as coisas da maneira que a gente estava acostumado a fazendo o site, que era basicamente o usuário, que nos casos agora hoje são os nossos alunos, né? O próprio time de CS, o feedback interno. A gente, sei lá, passava tudo pro Thiago, falava, Thiagão, se vira aí, né? E é verdade. Depois transformava isso em código. Mas a gente foi percebendo as coisas e por isso que é tão importante para quem está ali na parte operacional da criação do produto, entender que tem muita coisa que não... E isso não é só para o trabalho de UX ou não é só para o trabalho de UI. É desde para um trabalho de um PO da vida, por exemplo. Às vezes o dev tem que fazer o papel de PO, né? Conversa lá com a pessoa que entende sobre o negócio e aí dev tem que ficar, meu Deus, cara, então eu vou começar... Então vai ter que ser assim, vai ter que ter cadastro sobre isso, tabela no banco, não sei o quê. Não que dev não tenha que fazer esse trabalho, mas só que às vezes é muito mais visão de negócio, né? Entender para onde que o negócio está caminhando e tudo mais. Pô, legal isso aí que tu falou, tu comentou, Diego, porque na época, realmente, quando era tudo passado para mim, eu cheguei a um ponto que eu falei pro Clayton, cara, a gente precisa de um UX designer aqui dentro porque tá tomando proporções muito grandes a plataforma e a gente precisa de alguém para poder estar olhando o que tá acontecendo aqui por trás, né? Criar toda a nossa experiência da plataforma, porque isso é um ponto crucial, né, cara? É a estratégia de um produto. Então, aquele momento eu cheguei e falei, cara, a gente precisa de um UX designer para isso, por causa disso. Aí o Clayton foi lá e falou, beleza, então vamos trazer uma pessoa para cá. E aí trouxemos o Tainan e, cara, foi de grande ajuda, assim. A plataforma evoluiu de uma forma muito, muito drástica em pouco tempo, com apenas um profissional ali de UX fazendo todo o estudo que precisa ser feito, né?
Agora a gente tem mais gente de UX entrando também, né? E cada vez a gente entende mais a necessidade e os encargos. Mas acho que uma coisa muito legal pra gente falar, talvez, Tiagão, até tu como passou por esse estágio, o Tainan até como já trabalhou com isso em até outras empresas, outros projetos, algumas coisas assim, é como que a empresa percebe na criação de um produto, pensando num produto, vamos pensar num produto único, que nem a Rocket tem a plataforma e tal, que é o momento certo de investir realmente para trazer uma pessoa fixa para aquele cargo, né? E aí trazer até uma pergunta um pouco polêmica aí para vocês discutirem entre Opa! si. Discutirem entre si aí, né? Defenderem a camisa de vocês. A pessoa, vamos supor que só tenha 2 devs no time. É mais importante no primeiro momento trazer uma pessoa de UX ou trazer uma pessoa de UI, será? Opa, vai dar briga aqui. Cara, então, Vou deixar tu responder que depois eu quero jogar um pouco de fogo em cima. então eu vou apagar esse fogo já de cara aqui. Cara, eu acho que isso é completamente variável. De acordo com o produto, de acordo com o projeto, tipo assim, eu acho que é quase impossível você falar que o modelo perfeito ou o modelo ideal vai ser, contrata um UX primeiro ou contrata um UI primeiro, porque no fim das contas mesmo, o que vai acontecer é que o dono do projeto vai falar assim, vou contratar um cara que é UX e UI. Ele não vai contratar um. É verdade. Essa é a Vou verdade. contratar um cara que é UX, UI, faz café. Essa É é programador e faz tudo, é verdade. É verdade. Tem inúmeras empresas que trabalham com esse modelo de designer full stack, né, que é o designer de produto que eles falam. Eu, inclusive, fui designer de produto, né, nesse aspecto de abranger as duas vertentes durante muito tempo. Então, o que é mais provável nesse âmbito ali é que ele vai pegar uma pessoa assim, e não uma ou outra. Até porque, tipo assim, pensando em budget de projeto, essas coisas, provavelmente o cara vai querer, ou a pessoa, né, no caso, vai querer pagar mais barato. E mais barato é pegar uma pessoa que faça as duas coisas. Uma coisa que eu Isso é percebi que aconteceu aqui dentro da Rocket, e talvez o Thiago vai poder comentar um pouquinho sobre isso, é que assim, me corrijam se eu estiver errado, eu não acompanho 100% do processo de desenvolvimento logo ali no dia a dia, né? Mas eu consegui perceber que o Thiago conseguiu criar uma identidade visual, né, da plataforma, né, que é o design system em si. Depois que esse design system foi criado, hoje tem muita coisa que ela quase que não precisa ter muito retrabalho do UI designer ou da UI designer que vai pegar. No caso, aqui a gente tem mais de uma pessoa. E a pessoa que está desenvolvendo aquilo, com o design system pronto, consegue pular um pouco mais de etapas e passar quase que do UX direto para dev. Não estou dizendo que não precisa mais do UI, mas o que eu estou dizendo é que o UI ele tem um papel muito importante, principalmente na criação do modelo que vai ser seguido. É claro que a gente não existe aquele, cheguei no modelo que dá para reutilizar 100% e nunca vai precisar mais. Não existe isso. Né? Não, tu nunca vai, criei tanto componente pronto que acabou, não preciso criar mais nada. Não existe. Eu tô falando que a primeira coisa que vocês fizeram, o que foi? Beleza, tá ainda entrou na Rocket, o profissional de UX entrou pro produto. Foi revisar o produto que já existia como um todo, ou foi e melhorar o que ele tinha, ou não, vamos transformar os novos processos daqui em diante. E aí, qual que era esse novo processo? Surgiu uma feature, chegou pro Tainan, o Tainan transforma isso em processo, repassa para UI. Como é que era esse fluxo? E Cara, como é que está sendo esse fluxo agora, depois de um tempo? Quando eu entrei, na verdade, eu comecei pegando uma coisa que não tinha sido feita ainda, que inclusive foi algo que você tinha projetado, Diego, eu acho, que foi a parte da gamificação da jornada, não sei se você lembra. Foi o primeiro projeto que eu peguei aqui dentro. Tecnicamente, aquilo ali foi uma refatoração, porque você já tinha começado a produzir aquilo, já tinha começado a esboçar o que você queria, ou qual que era o objetivo daquela gamificação. Mas, no geral, cara, eu acho que é em paralelo, saca? Tipo, tudo que a gente faz dentro da plataforma, existe um momento de revisão e existe um momento de criar coisa nova, sabe? Muita coisa acontece ao mesmo tempo. Então, ao mesmo tempo que eu tô, sei lá, fazendo essa revisão da nova jornada, eu tava preparando alguns outros features que nem entraram ainda na plataforma, que estão sendo desenvolvidas ainda. Então, assim, é um pouco dos dois, sabe? Eu não acho que tem um momento certo. O momento certo depende da definição de negócio, definição de estratégica que vai vir, às vezes até do Robson, às vezes de você, às vezes do Clayton, às vezes de uma discussão que eu tive o Clayton e o João, por exemplo. Então, assim, é tudo, novamente, é volátil, né? Depende da necessidade do produto e da necessidade da empresa naquele momento. E aí acaba que a gente faz em paralelo essas coisas.
Uhum. Sobre processos, o que mudou dentro de processos de UX e UI, eu acredito que assim, né, entrou algumas etapas a mais dentro do processo, algo que antes não era muito definido, justamente porque não tinha a minha pessoa como designer UX ali dentro, né? Então, a gente tem muito mais etapas de validação, a gente teve etapas em algumas situações de pesquisa que eu executei. Acho que quem está começando com UX agora pode ter até um baque muito grande quando elas entram em algumas empresas e muitas das vezes, dependendo em que ponto está aquela empresa, ela fica perdida porque, não estou fazendo pesquisa, não estão me dando abertura para poder fazer pesquisa ou para poder fazer teste de usabilidade. Cara, é completamente normal. Eu acho que se perguntar para 80% dos designers que eu conheço, pelo menos, todos eles vão me falar que passaram por um momento assim em alguma empresa ou em algum time onde não estava tudo formulado ainda. A gente vê dentro de artigos de UX e etc. que, cara, é tudo perfeitinho, você vai chegar na empresa, o fluxo é isso aqui, isso aqui, isso aqui, você vai passar por todas as etapas. Não é. Não é essa magia, nunca vai ser. Acho que vai ser se você entrar numa empresa que já está com tudo definido, mas, cara, a gente tá. UX e UI são cargos que estão muito mais presentes em startups, né? E, cara, startup é mudança o tempo inteiro. Startup, muitas das vezes, tipo, você está pensando num processo aqui, vai passar 2 semanas, vai mudar. Uhum. Então, assim, é bom, não tem muito a ver com a pergunta especificamente, mas é bom Uhum. ressaltar para qualquer pessoa que esteja pensando ou esteja entrando na área, para não se frustrar com esse primeiro momento de evolução de uma empresa ou de um produto, onde você não vai conseguir executar tudo aquilo que você estudou. Ou Uhum. tudo aquilo que você pensa que, tipo, cara, que vai ser muito foda, vai completar bastante o produto, porque tem outras formas de você agregar o produto, com a execução de algumas coisas, que vão suprir essa necessidade por esse momento. Não quer dizer que não é necessário, não quer dizer que não é importante. Mas é saber qual que é o momento certo de cada coisa. Uhum. Eu acho que é isso que a gente teve que fazer quando eu entrei. Essa readequação de processos e tudo mais. Isso aí foi fundamental. Mudou muita coisa desde que eu entrei. Meu Deus, mudou muito, muito. Todos os processos foram praticamente refeitos. No começo era uma coisa, agora tá bem melhor, bem mais organizado, né? É que no começo, que nem a gente já tava falando, a gente seguia muito aquele padrão de as pessoas ou qualquer pessoa chega no Thiago, traz os problemas, se vira para transformar isso em interface, passa para os devs e os devs criam isso e a gente não mede resultado, não sabe se deu certo, não sabe Uhum. se funcionou, se não funcionou, tá no ar, é nóis, vamos comemorar, vamos pro bar beber. Mas como é que mudou esse processo hoje em dia? Talvez o Thiago, que acompanhou um pouquinho isso por completo, as mudanças, consegue mostrar pra gente como que ficou esse processo hoje. Qual que seria o passo a passo, a responsabilidade de cada um dos papéis do projeto? Pô, passou por aqui, passou por essa pessoa, aí voltou porque percebeu que não sei o quê. Como é que ficou essa linha do tempo, digamos assim, do lançamento de uma nova funcionalidade, alguma coisa assim? Cara, quem vai saber responder melhor como é que tá hoje é o Tainan, já que ele tá bem por dentro dos processos, ele que comanda tudo, mas eu consigo responder como é que era antes do Tainan, que era basicamente isso daí que o Diego falou. A galera chegava para mim, ó, a gente precisa de tal tela, tal funcionalidade, aí eu estudava aquilo, criava e já repassava pro dev. Era algo muito nu e cru, assim, não tinha muitos processos, era tipo na lata. Aí depois que o Tainan entrou aqui, ele começou a revisar alguns processos, começou a criar um modelo, né, de entrega ali que, cara, ficou bem mais eficiente, bem mais passo a passo, bem mais mastigadinho, para que não tenha algum tipo de erro, uma demanda não seja perdida no meio do caminho, e ficou bem prático agora. Tainan, fala pra gente como é que ficou aí hoje, do que tá por dentro. Quando eu entrei, algumas coisas até mudaram desde que eu entrei até o momento de agora. Então, eu vou falar só de agora para não ficar rendendo muito também, senão a gente vai ficar falando de processo aqui até amanhã. Mas a primeira coisa que a gente mudou foi colocar passos que antes não existiam. O que são esses passos que não existiam antes? Antes, a concepção do produto era feita de maneira muito, muito fechada, na minha visão, pelo menos. Quando eu cheguei, a concepção do que ia acontecer com o produto, para onde que ele ia e tudo mais, era concebido entre pessoas que eu não sabia na época quem eram. O que eu propus quando eu cheguei aqui? Cara, vamos começar a incluir mais pessoas nos processos, para a gente poder ter não só opiniões diversas, né, para a gente poder, na concepção inicial do produto, mas para poder ter um resultado mais agradável também no final.
Então, o que a gente começou a fazer? Eu comecei a reunir o João, que hoje é o head de desenvolvimento, né? Que tem a visão geral de como que funciona a parte de dev aqui dentro. O Clayton, que além de ser um dos pilots, ele também trabalha com a parte de concepção do produto, de pegar as ideias que o Diego e que o Robson trazem e transformar isso num produto junto comigo e com o João. Então a gente pega essas informações todas e vamos fazer uma refinada nisso dali. Definir prioridades, enfim. A partir desse momento, a gente já começa a esboçar essas ideias, e aí entra a minha parte, eu começo a fazer alguns wireframes, começo a fazer algumas pesquisas de benchmarking para poder entender se outras pessoas estão fazendo dessa forma, se eu estou propondo alguma coisa que faz sentido. Novamente, eu não vou me delongar em processos demais aqui, porque senão eu vou ter que falar de pesquisa que eu fiz, de teste de usabilidade que eu já realizei, e isso não é o caso. Mas depois de toda essa parte que chegou dentro de UX, esses processos de UX foram executados, a gente chegou num resultado bacana no wireframe final ali. Esse wireframe é validado novamente por mim e pelo Clayton, mais precisamente pelo Clayton, porque como eu que estava fazendo, complicado eu validar a mesma coisa, né? Mas o Clayton já valida aquilo. Depois disso, a gente já passa para o backlog de UI, que é onde o Thiago ou a Rebeca, que é a outra designer UI que trabalha com a gente na plataforma, pega aquele card, né, aquele ticket, e vai executar aquele wireframe, só que, obviamente, fazendo ele ficar muito mais bonito, muito mais agradável, além de trabalhar com algumas questões de usabilidade com relação a botões, espaçamentos e até mesmo praticidade de leitura, e, enfim, toda essa parte que o Thiago está cansado de saber. Depois disso, quando a tela de UI já está nos finalmente, eles vão enviar para mim de novo, que a gente tem uma coluna no nosso board de design lá, que é uma coluna de validação, assim como eu tinha na parte de wireframe, tem uma na parte de UI também. Eu valido de acordo com os wireframes que eu fiz, se o que eles fizeram estão respondendo com as coisas que eu tinha feito antes, então, se estão tratando todos os pontos que a gente definiu com todas as pesquisas antes, a gente valida isso junto com o que eles fizeram. Se tiver tudo certinho, a gente manda para a produção, e aí entra a parte do João Paulo, que aí o João Paulo vai pegar aquele wireframe, vai distribuir isso ali para os devs produzirem ali, ele vai criar os cards para os devs fazerem as tarefas de acordo com a necessidade, e até que vai chegar no nosso fluxo final, que o produto vai estar no ar e vocês vão utilizar igual vocês utilizam hoje. Cara, é uma grande mudança. O Isso, processo sim. Ele fica mais burocrático, mas com um propósito, né? E a questão, assim, acontece muito de chegar no final do processo e voltar, até por algum tipo de alteração, algum tipo de necessidade específica que precisa? Com essas validações novas que a gente está fazendo agora, tanto na parte de UX quanto na parte de UX, eu digo parte de wireframe e na parte de UI, a gente diminuiu muito o retorno das coisas. No máximo que vai acontecer é ou retornar no wireframe, que aí a gente mata alguma coisa ali rápida e já passa para frente, ou retornar na parte de UI também, que aí mata alguma coisa rápida. E tem um detalhe também. Existe a parte de validação do Thiago especificamente, para poder ver se está seguindo, se a parte de UI está seguindo o design system certinho, se tem alguma coisa que está fugindo. Enfim, essas validações é o que garante que não volte, uma vez que entrou em produção na parte de dev, a ideia é que dali não volte mais. É que aquilo ali possa sofrer, na verdade, adaptações no futuro, baseada no como os usuários vão utilizar, principalmente. Sim, exatamente. Aí entra a parte de UX que é pós-produto lançado, né? Que aí volta, tecnicamente esse produto volta para mim, que aí é a parte que entra os touch points que eu falei, a parte de analytics, enfim, que ainda são coisas que a gente está implementando, ainda não está 100%. Então, assim, volta naquilo que eu falei. Cara, o processo ele vai mudar o tempo inteiro. É questão de você ou a pessoa que está responsável por esse processo se manter atualizado e manter entendendo se aquilo ali faz sentido, sabe? Não adianta você pegar um processo pronto sei lá, que você viu em algum lugar aí de alguém executando que, cara, muitas vezes não vai dar certo. Você vai ter que adaptar para sua realidade. E é isso que a gente tenta fazer. E tem dado muito certo. A gente tem tido muito, muito menos retorno de feature que foi para produção, pelo menos com relação à usabilidade, né? E tá sendo bem bacana. Uma das coisas que, assim, a gente falou que, na verdade, a Rocket, desde os princípios, a gente já sabia sobre o profissional de UI, depois a gente foi descobrindo sobre o profissional de UX, que era uma coisa que pra gente não era tão clara no início, e foi entendendo a necessidade, e hoje não tem mais como viver sem, inclusive tá entrando mais gente nessa parte, logo... Já entrou, Tainá? Acho que o Tainá logo já tem uma pessoinha pra ajudar.
Então, não entrou ainda, mas vai entrar muito em breve, tá só ajeitando algumas coisas nessa transição aí, né, dessa nova pessoa que vai entrar. Eu não vou dar spoilers de como que vai ser não, mas tá encaminhado. Se Deus quiser até, sei lá, acho que final do mês, meio do mês, deve Massa, acontecer. cara. E aí eu queria saber um pouquinho como é que vocês estão. Claro, vocês falaram muito sobre processo, né? Mas como é que vocês estão, claro, cuidar com os spoilers, talvez alguns assim vocês podem liberar, mas pouca coisa, sobre Eu como gosto de vocês estão spoiler. implementando a experiência do usuário dentro aqui da Rocket. Porque uma coisa que a gente falou foi a gente falou já do fórum, a gente falou que foi um case muito legal de um projeto criado, vamos criar naquela maneira tradicional que deve estar acostumado, que deve quase praticamente pensa no layout, deve que pensa como que o produto vai funcionar, porque é ele que tem que saber como que o usuário vai utilizar, né? Aquela padrão que toda empresa segue quase. E agora a nova versão do fórum que a gente tem pessoas pensando na experiência que o usuário vai ter utilizando aquilo. Falamos também sobre a gamificação do usuário. E vocês também tiveram muito papel nessa parte, nessa transformação da Rocket em plataforma, né? A transformação da Rocket de uma aplicação para assistir aula para uma plataforma. Como é que foi esse processo? Se vocês puderem comentar um pouquinho para a gente. Porque, assim, uma coisa é tu jogar as funcionalidades em tela e outra coisa é como que as pessoas vão interagir com essas funcionalidades. Se tu não conseguir desenhar, né, e desenhar desenhar fluxo, desenhar interface, tudo, de uma forma com que você guie a pessoa para ela fazer as coisas que você quer que ela faça dentro da plataforma, provavelmente aquilo lá vai virar algo que você não estava esperando. Então, como é que está sendo esse processo para vocês iniciarem a criação dessa plataforma dentro da Rocket e quais estão sendo os pontos mais difíceis, os pontos que vocês estão colhendo mais resultados e tudo mais? Eu acho que é legal vocês falarem um pouquinho sobre isso. Cara, é bem desafiante, porque é uma transição bem grande, né? Antes era só realmente um lugar onde os alunos assistiam vídeos e era isso. E a gente teve que transformar aquilo ali em uma plataforma. Então, cara, foi um desafio bem, bem grande. Principalmente para mim, que nunca tinha construído um projeto tão grande, tão impactante, vamos dizer assim, no mercado. Então, a gente teve aí grandes desafios para construir algo que fosse único e que fosse bacana do pessoal usar. Cara, tá sendo até agora. Tá sendo uma experiência muito, muito massa trabalhar com isso aí. Uhum. Porque ela tira a gente da zona de conforto, né, cara? A gente sempre tem que estar pensando ali em algo para melhorar, algo para ser muito, muito interessante para os alunos, criar um fluxo ali de experiência muito interessante, que aí entra a parte do Tainan, que ele veio para fazer toda essa parte incrível aí. Conta pra gente um pouco aí, Tainan, como é que foi criar toda essa experiência aí, cara? Porque tu veio para dar uma mão muito grande, cara. Antes comigo sozinho aqui era difícil, mas depois que tu veio uma luzinha junto aí e deu uma luz bem massa Caramba, cara, mesmo. que declaração. Cara, É uma, é uma declaração de amor. Eu ia mandar um anti-neném aqui, mas eu vi que não tava gravando, então eu me segurei muito. Mas já saiu agora. Então, tipo assim, eu vou falar um pouco tipo, como que pra mim foi essa experiência, porque é um pouco diferente. Tipo, pro Thiago, como ele falou, tipo, o desafio tava muito no fato de ser uma plataforma, né? De sair do que era pra se tornar uma plataforma. E pra mim o desafio, na verdade, não foi muito bem na plataforma, sabe? Nessa criação dessa plataforma. Porque, assim, particularmente, tipo, nas empresas que eu já trabalhei no passado, tipo, ao longo da minha carreira, eu sempre trabalhei com plataformas, eu sempre trabalhei com produtos que eram plataformas, né? Então, tipo assim, essa parte pra mim estava tecnicamente beleza, ok. Só que eu me deparei com um desafio que foi muito maior do que qualquer outra coisa que eu já tinha passado antes, que é trabalhar com educação. Eu nunca tinha trabalhado com educação, eu nunca tinha, cara, imaginado como é que seria isso. Eu tinha tido alguns pequenos projetos dentro de outros projetos grandes que envolviam um pouco ali, mas era muito, tipo, muito, muito raso, sabe? O que me atacou mesmo, assim, foi justamente entender que, primeiro, a gente está trabalhando com um grupo de usuários, né, um modelo de usuários completamente diferente do que eu estava acostumado. Sei lá, antes de trabalhar com isso aqui, eu trabalhava com pessoas que trabalhavam com agricultura. Acho que é um pouquinho diferente, né? Cara, foi foda. Não tem outra descrição. Eu sei que não pode falar palavrão, mas foi foda. Tipo assim, a experiência no geral tá sendo muito bacana. Tipo, a comunicação que eu tenho com o Thiago, ela é sempre muito aberta. A gente sempre se auxilia muito, tipo, durante os nossos processos. Transformar uma coisa que não é uma plataforma em uma plataforma é sempre gratificante, porque você vê a diferença
do que o usuário estava acostumado a ver, e você vê tipo, o deslumbramento da galera quando eles acessaram a plataforma, quando o pessoal começou a adicionar todo mundo, quando a gente lançou o perfil. Cara, isso ali é impagável, é sensacional. E em relação a processos disso ali, né, tipo assim, ao desenvolvimento daquilo, é trabalhoso pra caramba, muito, muito. A gente teve, cara, eu perdi a conta de quantas reuniões que eu tive com o João e com o Cleiton para poder definir como que alguma coisa ia funcionar dentro da plataforma. Inclusive, hoje a gente já teve mais um monte de discussão sobre outras coisas que já estão vindo para a plataforma também. Tipo assim, é um trabalho diário e incessante, sabe? Uhum. A gente teve que começar a definir alguns padrões para poder auxiliar a gente, porque a gente estava, tipo, cara, todo dia a gente estava discutindo alguma coisa relacionada a isso, estava tomando um tempo absurdo. Aí a gente começou a definir o que a gente ia fazer essas reuniões, por exemplo. Toda sexta-feira a gente faz uma planning de produto, né, que é o que a gente chama, que é onde a gente define o que vai acontecer com o produto daqui para frente, ou se houve alguma mudança de estratégia, novamente, que veio do Robson, do Diego ou de quem for. Isso aí, cara, todo esse processo é uma explosão de emoções diferentes, sabe? Eu acho que um dos pontos que tu tocou, acho que são mais interessantes é a questão de, tipo, cara, tu pode ser muito bom tecnicamente naquilo que tu tá fazendo, mas às vezes o escopo do projeto ele muda, e isso que tu falou da questão de educação é total, assim. Pô, beleza, eu posso desenvolver uma plataforma, só que cada plataforma, ela tem tu tem que conseguir transmitir através das coisas que tu cria qual que é o assunto que vai rolar lá dentro, qual que vai ser Porque, assim, pensa assim, do que muda pro feed do Twitter, do LinkedIn ou do Facebook? Praticamente não muda nada, a quantidade de caracteres, não sei o quê. Cara, praticamente não muda nada. Agora, por que tem um trocando meme, um falando sobre negócios e um dando rage? Sei lá, 3 assuntos totalmente diferentes. Quem é que guiou isso? Será que tem alguém? Ah, não, mas isso aí foi com o tempo e tal. Cara, será mesmo? Será que não... Como é que o LinkedIn conseguiu fazer com que você, quando chegue lá dentro, não tenha vontade de postar meme? Né? Como que a gente vai fazer uma plataforma e conseguir, através da UX e da UI, dar o ar para aquela plataforma, dar o sentido, dar a visão de para onde que o aluno tem que percorrer, para que ele entenda que lá dentro é para ele compartilhar conteúdo, compartilhar conhecimento e não compartilhar meme, né? É mais ou menos essa pegada. Eu acho que o desafio ele tem muito a ver com essa parte, assim, de você conseguir direcionar o usuário para aquilo que você realmente quer que ele faça lá dentro, né? O papo foi muito massa. A gente já tá chegando aqui nos encerramentos. Uma das coisas que a gente faz em todo podcast é pensar em alguma hashtag pro episódio. Vocês têm alguma sugestão? Cara, eu ainda não consegui pensar em uma hashtag assim que conseguisse descrever todo o papo que a gente fez aqui dentro. Mas eu tava pensando uma coisa bonitinha, assim, né? Até pela declaração que o Thiago fez pro Tainan, assim, né? Tipo, eu acho que poderia ser, tipo assim, UI em letra maiúscula, né? U e o Y em letra maiúscula. Y. Nossa, S2. UI, U e o I. Ah, eu tô não, o Pelizete, né? Vocês viram o vídeo do Pelizete que ele mandou o inglês, ele falou base 64. Base 64, tá ligado? Mas UI, UI, S2 e UX, cara. Eu acho que ia ficar bonitinho, assim, porque vocês demonstraram aqui nesse podcast que vocês se gostam muito, assim, né? Então, acho que valeria a pena, né? O que vocês acham? Eu acho legal, cara, acho legal, porque Acho UI e UX, eles estão andando de mãos dadas, né? São coisas distintas, mas eles andam de mãos dadas, né, Tainá? Exatamente. A gente anda juntinho, né, velho? É a união dos... A união que faz a força. Isso. Fechou, exatamente. galera. Então estamos chegando aí mais uma finaleira de episódio do podcast Fala Dev. Foi muito massa o papo hoje. Deu para eu também tirar várias dúvidas que eu tinha sobre o UI e UX, e como eu não estou acompanhando o processo, todo o desenvolvimento da plataforma aqui dentro da Rocket, foi muito legal trocar essa ideia com vocês e trazer todo esse conhecimento na roda. E, cara, vocês querem deixar algum tipo de mensagem final, principalmente pensando que o nosso público ele é 90% devs ou até mais? O que vocês gostariam de deixar de mensagem final, principalmente envolvendo essa parte de UI UX e todas essas dúvidas que vocês recebem diariamente dessa galera? Entendam que design é estratégia e é uma parte fundamental de um produto ou serviço. É só isso que eu preciso falar. Eu gostaria de dizer que, amigos desenvolvedores, por favor, não se pressionem a aprender tudo de UX e UI. Não achem que vocês precisam saber de tudo, cara, porque nem eu sei. E eu tô, sei lá, 5 anos trabalhando com UX, não sei de muita coisa ainda. Só foca no seu trabalho,
tente auxiliar as pessoas da maneira que você consiga, mas não se exauste com isso. Pode Não sei ser. Tainan, ele tenta buscar as palavras bonitas, né? Mas tá. Valeu a ideia. Eu acho que Deu pra entender. legal. Galera, então estamos finalizando aqui. Obrigado pra quem assistiu. Não esquece, se você estiver assistindo esse episódio, em algum lugar que dê pra deixar um comentário, deixa um comentário aí embaixo, até com possíveis dúvidas. Quem sabe o Thiago e o Tainan não apareçam em mais vídeos aí do canal, retirando as dúvidas que vocês deixaram aqui. Se você tá em alguma plataforma que dê também pra dar algum tipo de nota, like, não esquece de deixar, que ajuda bastante a gente a medir o resultado desse podcast e se tá levando o resultado até você também. Grande abraço e valeu! Valeu!